Então vamos lá. Beleza? Gravando. Bom, deixa eu explicar o porquê desse material, né? O Enem, na verdade, trabalha a perspectiva social, só que o Enem vai buscar em alguma fonte de pesquisa específica que tenha dados para ele poder utilizar e trabalhar na prova de redação. Algumas instituições são especializadas em fazer pesquisa, por exemplo, IBGE, IPEA, que é essa daqui que eu utilizei no ano passado, vou utilizar de novo esse ano. Aí tem a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que manda fazer pesquisa específica, encomenda pesquisas. Todos esses a gente vai ver no decorrer desse mês agora de setembro, essa partezinha, segunda etapa do mês de setembro. Por que é importante fazer isso? Porque a gente vai tendo uma noção geral daquilo que pode vir a ser o tema do Enem, entende? Como isso é um documento muito amplo, quando ele fala assim, Brasil em 2035, tendências e incertezas para a área social, então muito do que a gente vai ver aqui é voltado para as tendências que são vistas por meio dessas pesquisas, né? E depois pode virar matéria para a prova de redação. Então, olha só. A gente tem, ele começa mostrando quem são as pessoas envolvidas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por isso que é um órgão tão importante para a gente. Fala toda o organograma aqui do IPEA. Aí ele meio que faz o sumário mostrando a análise retrospectiva e identificação das sementes de futuro. Ou seja, nessas sementes do futuro ele acrescenta várias perspectivas sociais em vários ramos. Tem um gráfico aqui que eu acho interessante e uma tabela que dão mais ou menos a lógica. Eu não preciso ler tudo isso aqui, tá? Eu só vou ler a sinopse para a gente entender, olha só. No Brasil tem havido grandes dificuldades em se realizar um planejamento que ultrapasse o período de 4 anos estabelecidos nos planos plurianuais. Por que é importante esse material? Porque ele vai mostrar exatamente a longo prazo o que é que realmente assola a sociedade. Por isso, o debate sobre planejamento de longo prazo no país, ainda que de interesse de diversos setores, detém pouco espaço na agenda política e das burocracias. Por isso que tanto problema social aí perdura, né? Com base nessa consideração, esse texto propõe iniciar um novo ciclo de debate sobre a temática apresentando questões e fatores que subsidiem estratégias de longo prazo, a partir do ferramental metodológico da prospectiva estratégica. E é isso que interessa para a gente, porque já aponta a lógica de possíveis intervenções. Expõe-se tendências e incertezas para a dimensão social no caso brasileiro, contemplando temáticas como as mudanças demográficas do Brasil, importantíssimo, as desigualdades, a infraestrutura social urbana, o aumento nos anos de escolaridade da população e o uso da tecnologia na educação. Se você parar para pensar um pouco, você vai ver que todos esses eixos já foram temas do Enem. Olha por quê. Quando ele fala aqui em mudanças demográficas no Brasil, ele está pegando exatamente o envelhecimento da população, né? Quando a gente pensa nas desigualdades, inclusive a não democratização de vários serviços por causa das desigualdades. A gente pensa em infraestrutura social urbana, a gente está pensando nos serviços, no atendimento, na estrutura geral, então tudo englobado. A gente pensa no aumento nos anos de escolaridade da população e está falando especificamente no aporte da educação, que também é um tema do Enem, né? Já visto que ele já trabalhou o tema os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E a gente tem o uso da tecnologia na educação. A gente viu isso já o Enem trabalhando essas perspectivas da tecnologia, não voltado para a educação, mas voltado para o meio social. Então, eu precisaria ler só até aqui, para a gente ver lá embaixo o que, é que a gente vai encontrar nos termos chaves que ele vai mostrar aqui para a gente. Ó. Aqui só uma explicação de como foi feito, processo de industrialização. O que interessa para mim está mais abaixo, porque probabilidade de ocorrência, grau de surpresa foi como eles analisaram os contextos, né? E é essa tabela aqui que interessa para mim, ó. Aqui, essa daqui. Quando ele fala em quadro 2 aqui, sementes de futuro, dimensão social até 2035. Veja bem, ele divide em tendências de peso. Por que tendências de peso? Porque provavelmente são aquelas situações mais prementes, né? Que mais tem urgência de ser trabalhado. A gente vê aqui no topo o envelhecimento da população impactando as políticas públicas, em especial o sistema de seguridade social, ou seja, há muito tempo que se vem pensando na perspectiva de cair o idoso na redação do Enem. Só que essa perspectiva do idoso caiu em 2010, se não me engano, ou 2009, só que o tema vazou. Aí ele saiu da lista do Enem de temas. O Enem nunca mais trabalhou a perspectiva do idoso. Porém,
como as pesquisas que estão sendo feitas dentro da área da saúde, e a gente vê aqui o idoso ganhando relevo e notoriedade nesse tipo de pesquisa, a gente fica meio que atento a essa lógica temática, né? E aí o de baixo também está a ver com isso, ó. Crescimento da demanda por pessoas que cuidem dos idosos. Tanto é que no tema do ano passado, a gente viu o tema de cuidado, né? A gente viu o tema de a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher, ou seja, tem a ver com o segundo tópico dessa lista das tendências de peso. Não se focou no idoso, mas focou no trabalho de cuidado especificamente. Redução do tamanho das famílias e novos arranjos familiares com impacto na demanda por habitação, ou seja, é uma questão social, um direito social, habitação, sendo impactado especificamente com relação à perspectiva familiar. Então, é uma associação entre os novos arranjos de família, a composição da família brasileira e um problema social gravíssimo para a gente que é a habitação, ou seja, também é um tema muito forte. Mudança na estrutura etária da população economicamente ativa e aumento da idade da PEA, né? Agora, aí está um problema específico, também envolve a lógica dos idosos, porque a nossa sociedade está envelhecendo. E aí a população economicamente ativa está sendo reduzida, justamente por causa da política de natalidade, de todo o controle, né, que a sociedade vem fazendo mediante a própria vivência, né? Não com planejamento específico do Estado. A gente tem, ó, aumento da participação feminina na PEA, da população economicamente ativa e maior inclusão das mulheres nesse grupo. Perceba que o tema do ano passado fez uma fusão desses dois, né, tanto a questão do cuidado quanto a questão das mulheres, né, na inclusão do mercado de trabalho. Aumento dos anos de escolaridade da população, isso aqui é um problema gravíssimo, que a gente tem a evasão escolar ainda como um problema que assola a sociedade, e a ideia é colocar a população com mais tempo na escola para que ela possa evoluir em termos de formação. Aumento do nível de escolaridade da população brasileira, isso também é outro problema ligado ao primeiro, porque a gente tem muita gente ali parando no ensino fundamental ainda, ou na conclusão do ensino fundamental 1, ou em meados ali do fundamental 2, nas séries mediais. Aumento do nível de escolaridade, falei. Aumento do uso de tecnologias na educação. A gente já vê o Enem trabalhando tecnologia, mas com o âmbito social, não dentro da perspectiva educacional. Durante muito tempo se cogitou esse tema, inclusive na perspectiva da Covid-19, que a gente teve o isolamento social. Então teve essa possibilidade de cair esse tema no Enem, não caiu. Ampliação do empoderamento de atores sociais até então excluídos, acompanhada de reação dos segmentos sociais contrários a esse movimento. O que é que ele está falando aqui? Aqui é importante para a gente, ou seja, a gente tem, por exemplo, a política de cotas, tem várias políticas sociais que são pensadas para incluir essas pessoas que são excluídas do contexto social. E aí a gente tem uma reação contrária, né? Determinados segmentos sociais que se opõem a essa inclusão da maneira como está sendo feita. Então, é uma discussão polêmica, eu acredito que o Enem não trabalha ela agora, até porque precisaria formular uma temática muito dentro da perspectiva de não ferir os direitos humanos, então isso leva tempo e dá trabalho para fazer. A gente tem, ó, crescimento da presença da temática da diversidade social e cultural na agenda política. Aí a gente tem uma questão a falar, porque a diversidade social e cultural na agenda política, ela é uma constante, né, como preocupação com relação aos direitos humanos, e por ter esse caráter, por ter essa veiculação de perspectiva, a gente pode ter sim uma temática específica, diferente das temáticas anteriores, mas que fala exatamente sobre essa diversidade. Lembrando que a gente já teve os povos tradicionais, né? Só que quando ele fala em diversidade social e cultural, ele fala na presença do multiculturalismo brasileiro. É aquele tema que a gente fez sobre cultura, né? Ele pode cair dentro dessa perspectiva porque está nas tendências de peso aqui, na análise da IPEA. Permanência da insuficiência de investimentos em infraestrutura social e econômica, aí é para melhoria dos índices educacionais, sociais, tudo mais. Também é uma questão boa para se falar, porque fala sobre a negação de direitos básicos. Então, todo tema que aborda a concepção de negação de direitos pode ser um alvo do Enem. Então, isso aí é uma tendência também, ó. Crescente demanda por recursos hídricos e saneamento básico. Isso é uma promessa para o tema do Enem. Há muito tempo que se fala em saneamento básico, essa questão hídrica e tudo mais. Por isso que eu falei na questão das agências e considerei a ANA, né? Agência Nacional das Águas no Brasil, que é a única agência responsável por isso. É um tema que sempre vem na demanda do Enem, mas nunca é colocado. A gente não pode descartar porque entrou nas tendências de peso
E aí, como tendência de peso, o Enem pode se debruçar sobre isso. Há dados? Há. Eu vou ver se eu consigo achar aqui depois, dentro desse mesmo material. Aumento dos impactos associados às mudanças climáticas. Isso também é uma concepção, só que o Enem abandonou temas ambientais. Mas como está na agenda do dia, e a gente tem aqui as tendências de peso, a gente pode considerar assim os impactos associados às mudanças climáticas voltados para uma questão mais específica, né, no Brasil. Não voltado só para a questão do meio ambiente, para garantia, sei lá, de percepção de direitos e tudo mais. Essas são as tendências de peso, né? O Enem pode se debruçar sobre uma delas e aí trabalhar essa perspectiva. Bom, saindo das tendências de peso, entrando nas incertezas que esse documento traz, a gente tem algumas coisas interessantes, porque o Enem também já abordou algumas temáticas dessa, olha só. Até 2035, haverá uma intensificação de imigrações internacionais para o Brasil, ou seja, o Enem já se debruçou sobre isso em 2012, quando o tema foi movimentos imigratórios para o Brasil. Volta a ser uma incerteza, então o Enem pode reatualizar o tema de 2012? Pode, porque está aqui nas incertezas. Até 2035, o Brasil terá construído os fundamentos de uma educação de qualidade, linkada às tendências de peso ali em cima. Então, é uma temática forte sempre a educação, tá? Haverá a estratégia de formação profissional adequada para suprir as demandas do mercado de trabalho no Brasil. Esse é um tema que eu chamo a atenção. Por que eu chamo a atenção? Porque a gente vem falando muito sobre o papel da inteligência artificial, né, na perda, na substituição da mão de obra humana nesse novo mercado. Então, a gente pode ter uma associação entre essa perspectiva da formação profissional adequada às exigências do mercado de trabalho e a utilização da inteligência artificial. O tema do Enem pode se debruçar sobre essa perspectiva também. Há uma vertente específica sobre isso. Fora isso, haverá maior demanda por parte da população por mais cultura e esporte, por isso que eu falei na questão da importância da cultura, né, naquele tema que a gente já fez. O acesso à cultura será mais democrático, é uma questão que o Enem sempre aborda, a democratização de qualquer direito. A gente teve a democratização do acesso ao cinema, que é a perspectiva cultural que esse tema está falando aqui. Então a gente pode ter a mesma lógica sendo reatualizada, só que com outra perspectiva que não seja o cinema, né? Mas ainda assim o acesso à cultura, que foi uma temática que o Enem já abordou. Até 2035, as desigualdades sociais continuarão diminuindo no Brasil, ou seja, é um tema muito pesado para o Enem agora, acredito que ele não aborde, porque é um tema que suscitaria muitas discussões variadas, então eu acho que esse tema aqui ele é muito geral. Haverá infraestrutura urbana, saneamento, habitação, mobilidade, que assegure a qualidade de vida nos grandes centros urbanos. Esse tema, sim, pode ser um alvo, porque quando fala em qualidade de vida, a gente fala que o Enem tem a perspectiva dos direitos humanos, né? Então, quando se fala em qualidade de vida, a gente está nessa perspectiva também. Eu posso citar a ONU e trazer dados específicos da ONU sobre o Brasil. O saneamento básico atingirá 90% das áreas urbanas. Por que eu falei ali em cima do saneamento básico? Porque ele ainda é uma incerteza, ou seja, todo ano se promete uma temática como essa para o Enem, mas é uma temática difícil de se ver. Por quê? Porque ainda é muito técnica. Dá para se colocar isso no Enem? Sim, se eu atrelar a perspectiva de garantia do direito ao saneamento, né? Que está ligado especificamente à saúde, que está dentro dos tópicos dos temas que a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, fez, né, da indústria, desculpa, fez em termos de suas pesquisas. Para ela, o que a população mais exige é, na verdade, uma mudança no sistema de saúde. Então, como o saneamento está linkado à saúde, e o saúde é o tema número 1 das pesquisas que a CNI fez, eu acredito que o saneamento pode cair dentro dessa perspectiva para a gente. Tá? Então, é bom a gente não descartar também. Haverá redução do déficit habitacional em todas as regiões do país. Isso é um problema gravíssimo e o Enem não abordou ainda a questão habitacional, mas ele aborda os direitos, né, sociais. Então, abordando os direitos sociais, a gente pode ter também uma atenção do Enem para essa questão. Só modificando o foco temático específico para não ser tão ofensiva a lógica governamental, né? Mas pode ser. Até 2035, o tempo de deslocamento casa-trabalho será reduzido no Brasil. O que é isso? Aí é a questão da mobilidade urbana, que sempre se discute para o Enem, sempre nunca cai. Mas, como está nas incertezas, a gente pode ter essa perspectiva da infraestrutura das cidades, uma vez que a gente viu nas demandas ali, que são principais, né? O que essa pesquisa considerou como surpresa inevitável? Aumento do acesso à educação básica tendendo à universalização.
Educação sempre sendo um tema específico e quando se fala em acesso, o Enem já trabalhou a ideia do acesso, né? Trabalhou com a democratização do acesso ao cinema. Então a gente pode ter, ele também trabalhou a questão da formação educacional de surdos no Brasil. Então ele pode fazer uma junção, uma fusão desses dois temas. Trabalhar a questão do acesso e trabalhar a questão dos desafios para a formação. Os desafios para o acesso à educação básica universalizada, né? E fato portador de futuro, avança a participação do setor privado na educação pública, ou seja, aí já é um trabalho em conjunto, né, da iniciativa privada junto à esfera pública para a melhoria dessa perspectiva educacional. A gente pode ter sim essa perspectiva dentro da lógica trabalhada para o Enem. Bom, por que esse material é importante? Além de colocar aqui uma tabela específica mostrando por separação, né, tendência de peso, incertezas, surpresa inevitável e fato portador de futuro, a gente tem aqui, ó, lá no primeiro tópico, quando ele fala das mudanças demográficas, ele traz uma abordagem específica sobre as mudanças demográficas do Brasil, aspectos sociais e econômicos. Aí a gente pode se perguntar assim, nossa, por que isso seria importante para a nossa redação? Basicamente, todo o problema social brasileiro se deve à questão demográfica, ou seja, ou pela demanda social que não consegue ser atendida pelo Estado, ou pela falta de assistência do Estado, especificamente por falta de estrutura. Então, ler sobre isso ampliaria a nossa situação de informação com relação a informações relevantes. Isso aqui diz respeito ao repertório social. Então, olha o que está sendo dito aqui, ó. O Brasil tem passado por mudanças demográficas contundentes, como mostram os dados que serão apresentados. Então, se são bases de dados, o Enem pode utilizar isso, tá? Perceba que ele traz aqui, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, é exatamente a combinação que o Enem gosta de usar. IPEA e IBGE, porque são fontes governamentais. E dentro dessa pesquisa, a gente tem um quadro geral de como está a sociedade brasileira. Aí, olha só, o gráfico 1 ilustra a transição demográfica brasileira e a tendência desta para as próximas décadas. Desde os anos 1950, verifica-se queda da natalidade por meio da taxa bruta de natalidade, TBN, e da mortalidade por intermédio da taxa bruta de mortalidade, TBM. Sendo que esta última, a partir da década de 2010, apresenta, e ele vai trazer o quadro já já, ó, apresenta progressivo aumento. Isso se deve principalmente ao fato de que, à medida que a população envelhece, aumenta também sua taxa de mortalidade, embora sem impacto na expectativa de vida da população. Segundo projeções do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, aí tem a sigla em inglês, DESA, da Organização das Nações Unidas, ONU, o aumento da população foi expressivo entre 1950 e 2010. Então, essa população está envelhecendo agora e está chegando ao óbito, né? Mas tornou mais lento a partir de então. Ainda segundo projeções, o decréscimo populacional no Brasil deve se iniciar em 2030. Já gera uma progressão que faz um quadro específico que pode gerar para a gente um grau de informatividade importante na lógica da redação do Enem, né? Quando a população brasileira atingirá o seu ápice com 208 milhões de habitantes, aí IPEA 2012. Aí vem o quadro. Por que isso aqui é importante? O Enem pode fazer uso desse quadro se ele trabalhar a condição demográfica. E aí o quadro é importante para a gente. Aqui tem dados em percentual do lado esquerdo. Aqui a gente tem, ó, por 1.000 habitantes, né? E aqui embaixo a gente tem população TBN e TBM. Ou seja, a taxa que a gente viu lá de natalidade e de mortalidade. Olha a curva e olha como está realmente a população. Está decrescendo, né? Aqui, ó. Desculpa, a população estava crescendo aqui até um certo ponto, são essas barras específicas. Aí tem a linha do TBM, da taxa de mortalidade, e tem a linha de natalidade. Ó. Tá vendo? Houve uma discrepância entre as duas. Para analisar esses dados, é interessante a gente ler aqui, porque a gente já pode ir, por exemplo, se esse dado cai na prova do Enem, porque o Enem tira dados de fontes objetivas e claras, como essa daqui científica. A queda da taxa de fecundidade total, TFT, da população explica o movimento de estagnação do crescimento populacional no Brasil até 2035. Ou seja, a tendência é que a população brasileira pare de crescer. Entre 1970 e 2010, o país sofreu queda da taxa de fecundidade de 67%, é muito expressivo. A queda percentual maior ocorreu entre a década de 70 e década de 90. Desde então, o decréscimo persiste, mas de forma menos expressiva. Projeta-se que em 2020 a taxa será de 1,7 filho por mulher. Em termos comparativos, em 2010, a média mundial dessa taxa foi de 2,45.
Demógrafos apontam que quando a taxa de fecundidade se encontra abaixo de 2,1 filhos por mulher, não há reposição populacional. E aí é um problema que a sociedade brasileira pode enfrentar, porque nossa taxa está abaixo disso, está 1,7. Ou seja, esses dados são profundamente relevantes se o tema do Enem esse ano falar sobre demografia, falar sobre a questão do envelhecimento da população, falar sobre essa perspectiva. A gente já está deficitário em comparação com a lógica mundial. E aí, saber de dados como esse faz com que a gente tenha uma previsibilidade, por exemplo, na lógica argumentativa da redação. E aí o gráfico 2 traz exatamente isso. Brasil, transição, né, da TFT em número médio de filhos por mulher, de 1940 para 2020. Olha a queda específica. Lá em 1940, 6,2 subiu, caiu para 5,8 em 1970, 4,4 em 1980, 2,9 em 1991, 2,4 em 2000. Pronto, em 2010 a gente já entrou nesse caráter deficitário. E a gente sente isso hoje por causa do envelhecimento da população. E hoje a gente está em 1,7, ou seja, muito deficitário com relação à taxa de reposição que a lógica mundial ali permite. Pode falar, Jonathan, manda ver. Manda ver aí. Se você estiver falando, tá sem o som lá, tá desligado, tá o microfone. Ah, esse documento é o do IPEA, tá? Ó, repositório.ipea.gov.br, tá aqui em cima no link, tá? Eu vou botar esse link aqui lá no grupo. Foi bem lembrado você ter falado isso, porque agora eu vou pegar aqui, ó, tá? Vou copiar e já vou lançar aqui no WhatsApp, ó, rapidinho, para que o pessoal possa ter uma visibilidade depois e pesquisar. Já estou colocando aqui no grupo. Pronto, já chegou lá, tá? É bom que a gente já vai ter um levantamento específico de dados que são objetivos para a condição demográfica, né? Olha só, até a década de 90 o Brasil possuía uma população essencialmente jovem, mas a redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida da população adquirida, graças a múltiplos avanços sociais, tiveram por consequência um progressivo envelhecimento da população brasileira, que tende a continuar nos próximos anos se nada for feito. O Brasil será, durante o século XXI, um dos 4 países que terá o envelhecimento populacional mais rápido do mundo. Então, olha o nosso cenário e olha como esse tema é importante, porque ele pode sim vir a ser o foco do Enem, né? Por causa da urgência dele. A porcentagem de idosos na população total, que representava 7,4% em 2013, passará a ser de 26,8% em 2060. Olha só que salto, né? Segundo estimativas do IBGE. Essa projeção, e como são dados combinados, IBGE e IPEA, é um índice muito forte para a gente. Ó. Ser visualizada no gráfico 3, em 2040 o Brasil deverá entrar na fase culminante do seu índice de envelhecimento. E a partir desse ano, a população de mais de 65 anos de idade será superior à população de entre 0 e 14 anos. Ou seja, a gente entra em déficit etário. E aí, olha só os dados aqui e o impacto que isso vai gerar, né, para a sociedade brasileira. Lá em 2040, olha só a projeção. Por que eu quis mostrar esse documento, Jonas? Porque aqui a gente tem várias perspectivas, né? A pessoa estiver necessitando de dados objetivos para usar na prova de redação do Enem desse ano, se a pessoa começa a ler um documento como esse, com tanta informação válida e atualizada, a pessoa vai utilizar dados que o Enem não espera para um candidato que está fazendo a prova. Por quê? Isso aqui é repertório social, mas também passa a ser repertório cultural quando a gente tem dados de pesquisas científicas. E lembrando, dados de pesquisas científicas são irrefutáveis. É o que a gente chama de dado objetivo. Para uma redação de Enem, o grau de informação que combina repertório cultural com esse tipo de repertório científico aqui, nossa, leva a redação lá para cima, porque o cara está embasando o seu discurso, embasando a sua linha de raciocínio dentro de uma perspectiva viável para o Enem. E aí é que está a questão. Se o tema falar sobre demografia esse ano, a pessoa já pesquisar isso antes, chegar na prova, olhar os dados que vão ser retirados daqui, porque esse documento é um documento oficial, e vão ser colocados na prova do Enem, você já vai fazer a leitura já sabendo do que se trata, porque você já fez a leitura antes. Então você tem um ganho, um objetivo
muito grande dentro dessa redação, entende? Eu coloquei o link lá para vocês terem acesso. É importante vocês pesquisarem depois. Eu só quis mostrar quais foram os temas e o grau de informatividade que a gente tem aqui nesse documento, tá? Olha os dados específicos, ó, são vários gráficos. Eu tirei o gráfico da mulher do ano passado, que foi o tema do Enem, né? É exatamente um documento como esse. Falava exatamente sobre isso. Então, se é um documento forte desse jeito, com tanta informação, não custa nada a gente dar uma olhada. E ele fala aqui ó, por gênero, ó, idade, sexo e tal, e vai mostrando, né? Distribuição da população economicamente ativa de 50 anos ou mais por idade e sexo. Aquela questão que ele falou da entrada da mulher no mercado de trabalho. E aí já tem uma mudança significativa, né? Dá para se munir de informações para fazer a prova do Enem, informações técnicas, né? A partir de um documento oficial que traz dados muito importantes para a gente com várias tendências sociais que a gente pode abordar. Então, deixei lá no grupo para vocês, para darem uma consulta. E isso aqui foi para mostrar como esse documento é importante e por que a gente pode olhá-lo e quais são os olhos, o olhar que a gente vai lançar sobre esse documento, né? Por temas é sempre melhor, porque você vai, ó, o aumento dos anos de escolaridade, já é outro tema, lá era o 2.1, aqui ó, o aumento dos anos de escolaridade. Se o tema falar sobre escolaridade ou sobre necessidade de colocar mais jovens nos bancos escolares, e a pessoa faz um briefingzinho rápido sobre os gráficos que são mostrados aqui, a pessoa já vai com um certo conhecimento, e aí dá para pensar melhor nos repertórios culturais que vão ser encaixados com isso. Ó. Média de anos de estudo da população brasileira adulta, tá vendo? É bom a gente ter essa noção para a gente, quando estiver falando na redação, falar com mais propriedade. Que eu vejo muita gente procurando dados sem ter os dados específicos para citar na redação. Então, esse é o documento ideal, porque junta os dados do IPEA com os dados específicos do IBGE aqui. Tá? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, todos os dados oficiais. Sai de onde? Do IBGE. Então, para o tema do Enem, quer estudar objetivamente falando, é por aqui. Por esses materiais, certo? Inclusive estudando por tópicos de materiais, né? Que você vê, ó, tá falando sobre a escolaridade, aí tem o próximo tópico. São vários gráficos que o Enem pode escolher e levar para a prova, tá? Aí ele vai mudando por tópicos aqui específicos. Ó, mostra a taxa de abandono do ensino fundamental e médio. Tá vendo? O cara lendo isso aqui e entendendo qualquer tema dessa natureza, ele consegue realmente se sair muito bem, porque a maioria das pessoas não vão ter o quadro geral ou a ideia geral do que está acontecendo na população brasileira, entende? Diego, eu preciso gravar todos os dados? Não, eu posso, por exemplo, gravar aqui em 1999 era 16,4% de abandono, em 2011 9,5%, entendeu? Do ensino fundamental e do ensino médio, 11,3% em 1999 do fundamental, 2,8%. Então, a queda é muito expressiva nos dois, só que no fundamental houve uma perspectiva específica. Ó. A taxa de abandono foi reduzindo, tá vendo? Então, há uma perspectiva para se trabalhar. A gente consegue fazer. Ó. Docentes com curso superior no ensino fundamental. Então, a gente teria aqui uma perspectiva muito clara de como é que está funcionando o contexto social brasileiro. Aí tem tabelas, ó, dos valores do IDEB observado, ou seja, como o índice de evolução da educação aumentou ou diminuiu. Então, é um material muito rico, faz links com o OCDE, ó, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se o Enem quer fazer uma prova de redação embasada com dados, é esse material que ela usa, esse do CNI e do IBGE. Se vê que o IBGE já está listado aqui, entendeu? O IPEA é um dos principais órgãos de pesquisa em âmbito nacional. E ele traz muitos dados, ó, PISA avalia as competências dos alunos na faixa dos 15 anos. São vários temas possíveis aqui. Então, a pessoa quiser ter uma noção geral, faz comparativos entre países, ó, México, Chile, tá vendo? Brasil, é de onde o Enem tira os seus dados. Então, para a gente é importante. E você viu quais são os temas na sequência lá. Então, se quer estudar esse mês de outubro todo, assuntos que são relevantes para o Enem, que a gente pode realmente utilizar como dados estatísticos, esse material é o ideal. Beleza? Você entendeu? Deu para entender por que esse material é importante aí, Jonas? Ótimo, ótimo. Eu vou deixar lá no grupo para vocês. Aí o tema que eu vou fazer para agora vai ser tema da saúde, tá? Então, Diego, acha alguma coisa de saúde aqui? Acha no CNI, eu não vou colocar o CNI agora, eu vou jogar o tema e depois a gente vai trabalhá-lo. Mas eu vou pensar temas baseado nesse material aqui.
já para que vocês façam uso dos materiais específicos de dados estatísticos. Beleza? Pronto, eu vou parar essa aula aqui nos 30 minutos, para ela não ficar tão extensa.